Eu tinha feito uma pergunta no final do primeiro bloco e ela está em pé ainda. Queira, Padre Anselmo, repeti-la, por favor. Jesus, afinal de contas, fora crucificado nu ou com uma tanga, como até hoje vemos nos crucificados, não? Esta é uma questão que não podemos resolver. Os romanos não tinham nenhum escrúpulo em deixar uma pessoa nua publicamente. Para os judeus, isto era uma suprema ignomínia. Mas o texto não afirma nenhuma coisa e nem outra. Simplesmente o crucificaram. A maior probabilidade, porém, é que Jesus tenha sido crucificado nu, como era costume romano. Foi um papa, se não me engano, da Idade Média, que ordenou que colocasse uma tanguinha nos crucifixos para um maior respeito. Mas a maior, repito, probabilidade está para a nudez do corpo de Jesus na cruz. E repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber com que cada um ficaria. Bem, era costume romano dividir o que pertencia ao condenado. Jesus, ao que tudo indica, não tinha nada mais a não ser a roupa do corpo. Isto foi dividido entre os soldados. Agora, se dividiram a túnica, o manto, se tiveram que usar tesoura para cortar, nada disto é indicado. Acredito que cada um tenha ficado com um pedaço. De qualquer maneira, Jesus foi crucificado sem roupas. Eu me lembro que me foi contado a respeito do cardeal Mindszenty, da Hungria, nos velhos tempos do comunismo, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele foi condenado à prisão perpétua pelos comunistas que tomaram conta da Hungria, até bem perto de nós, até 89. E ele escreve que quando tiraram-lhe a roupa, tiraram tudo o que era dele, tudo, e o deixaram nu, ele diz que se sentiu como se ele não tivesse mais nenhuma dignidade humana. Ele se sentiu como um animal do campo. Jesus pode ter afrontado esta mesma vergonha, esta mesma ignomínia. Pode ler. Era a 3ª hora quando o crucificaram. E aqui nós temos um problema cronológico, de horário, porque para João era meio-dia, para Marcos, 9 horas da manhã. Eu já terei dito aqui em outros programas da Paixão que todo o cenário de Marcos, desde a prisão no horto até a crucifixão, 12 horas apenas, era muito pouco. O evangelista João alarga tudo mais e vê Jesus pregado na cruz ao meio-dia. E fazendo isso faz teologia também, porque era ao meio-dia que começavam a ser imolados os cordeiros no templo de Jerusalém, para que a Páscoa fosse comida à noite pelas casas. O verdadeiro Cordeiro de Deus é pregado na cruz nesse mesmo horário. Mas isto aqui é teologia do quarto evangelho. A verdade histórica, eu acredito que esteja mais do lado de João do que do lado de Marcos, porque há um tempo maior para se colocarem as cenas, os acontecimentos intermédios. E acima dele estava a inscrição da sua culpa, o Rei dos Judeus. Com ele
crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, o outro à esquerda. Bem, a respeito da inscrição, já disse, João fala que ela foi escrita em 3 línguas: hebraico, grego e latim. As 3 línguas importantes. Hebraico, a língua sagrada, a língua da revelação de Deus. Grego, a língua mundial, a língua internacional. E latim, a língua dos conquistadores romanos da Palestina. Provavelmente isto é mais teológico do que histórico, porque não iriam perder tanto tempo em escrever as mesmas coisas em 3 línguas diferentes, e nem isto iria caber numa tabuinha assim pequenininha. Provavelmente isso seja mais teologia de João. De qualquer maneira, a inscrição estava o letreiro a respeito da causa da crucifixão de Jesus. Uma zombaria, ela também. Vejam o rei dos judeus, em que estado está. Vejam o rei dos judeus, aqui se reduziu. Uma comédia, uma brincadeira, uma zombaria sem sentido algum, um absurdo. Com ele crucificaram 2 ladrões. A tradução é conjectural. Ladrões, lestes, do grego. Lestes significa, em primeiro lugar, bandido. Agora, bandido é uma palavra também muito ampla, não é? Pode significar muita coisa, muita gente pode ser bandido por diversos motivos. Até ladrões são bandidos, até os ladrões. Agora, este evangelista não diz por que eles estavam pregados na cruz. Outro evangelista diz que houve um motim na cidade e no motim se perpetrou um homicídio. Bom, isto propriamente não é ladroagem, isto é assassinato. Agora, uma coisa deve ser evitada, e é o que andou em moda nos anos passados do acme, do fogo maior da teologia da libertação. Seriam dois esquerdistas. Não eram esquerdistas. A Palestina, até a época de Herodes Agripa I, foi uma região relativamente calma, digo relativamente, houve incidentes aqui, ali e lá, mas relativamente calma até o ano 44. Ela só começou a ser esquerdista e, contrariamente a Roma, e a querer a todo custo expulsar os romanos, depois do curto reinado de Agripa I, depois de 44, quando ela foi governada diretamente por procuradores romanos. Por incúria, por negligência desses aí, surgiu a revolta judaica, em 66. Padre, no tocante a esta cena, o evangelista Lucas não teria razão quando no capítulo 22, falando sobre o mesmo episódio, ele retoma Isaías 53, que vai dizer que e cumpriu-se a escritura que diz e ele foi contado entre os malfeitores? Pode até ser, mas isto não modifica em nada o que disse. Pode até ser. Mas a citação de Isaías aí é tão curta, e tão livre, que não sei até que ponto. Isso não aí, daria para fazer uma aproximação? O texto de Isaías é longo, 1,5 capítulo. Teria que pegar uma palavra aqui, outra palavra lá, outra palavra... É difícil fazer essa ilação. O próprio Jesus nunca fez.
Nunca ele disse que ele morreria por todos, que ele morreria em remissão dos pecados. Ele falou que haveria de morrer por muitos, o sangue da nova e eterna aliança derramado por muitos. Agora, o que Jesus entendia por muitos, provavelmente todos, que logo depois da morte de Jesus, esses muitos foram identificados com todos. Paulo mesmo escreve na carta aos Coríntios, 2, que um só morreu por todos. Agora, esse texto de Isaías é citado nos Atos, mas eu não vejo grande ilação ou grande presença desse quarto cântico do servidor que você cita aqui no relato da paixão. Agora, quem está acostumado com os santinhos da crucifixão, vê por vezes 3 cruzes e 3 crucificados. Jesus ao meio, isso é verdade. Jesus estava no meio. Por que motivo? Bem, foi assim. Do lado direito, do lado esquerdo, outro. Agora, já notaram que os dois, o da direita e o da esquerda, estão atados à cruz com cordas? Exatamente. Por quê? Por que essa distinção entre Jesus e os dois condenados a ele? O suplício era o mesmo e a morte, acreditamos todos, devia ser a mesma. Por que essa distinção entre Jesus e os 2 outros condenados? O nosso programa está no final, a pergunta fica para ser respondida na próxima semana. Muito obrigado pela audição e pela presença e pela publicação deste programa. A você e a sua família, um bom domingo e uma boa semana.